Olá, queridas filhas amadas, um excelente dia para você. Eu espero que tudo esteja bem e é um prazer podermos estar aqui novamente conversando um pouquinho sobre a continuidade do nosso assunto sobre a mordomia do corpo. Ele chega como a mordomia do corpo, como a gente viu essa semana, né? Nós estamos falando sobre os cuidados do templo do Espírito Santo. Então eu sempre embaso com a palavra. E hoje nós vamos ver 1 Coríntios, deixa eu achar aqui, é o 6, do 19 ao 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Por isso nós somos mordomos. Nós cuidamos daquilo que Deus nos deu. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus como seu próprio corpo. E aí eu falo sobre o autocuidado, que é um ato de amor com a pessoa mais importante, que é você. E hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui, no nosso projeto, no Projeto Filha Amada, a Carolina Zonato. Ela é nutricionista, ela trabalha aqui na clínica conosco e hoje eu trouxe ela para falar um pouquinho sobre nutrição, falar com você, mulher. E é um prazer, Carol, que você aceitou o nosso convite. Foi muito bom poder assim, estarmos aqui conversando sobre esse assunto. Então, eu vou te passar a palavra, você fica à vontade para poder conversar com as mulheres. Obrigada, doutora. Bom dia, meninas. Queria agradecer primeiramente o convite da doutora. Fiquei muito feliz quando recebi esse convite, porque é sempre bom a gente poder estar trocando experiências, né? E ainda mais quando vem a palavra de Deus junto, né? Não existe nada mais valioso do que isso. E eu me sinto muito, muito feliz em poder ajudar, de certa forma, a passar um pouquinho do nosso conhecimento para poder ajudar tantas pessoas, né? Então, quando a doutora me chamou para a gente trocar uma ideia, bater um papo aqui, eu pensei, puxa vida, o que eu vou trazer, né? Eu falei, bom, como o público é 100% feminino, então, assim, nada melhor do que trazer algumas dicas nutricionais de como a nutrição pode ajudar a mulher em alguns momentos específicos que são tão delicados, né, doutora? Sim. Nós, como mulheres, sabemos aí que nós passamos por períodos bem delicados, né? E a nutrição pode nos ajudar de uma forma simples, né? E pode ajudar a minimizar alguns sintomas aí de TPM, por exemplo. É uma coisa que eu recebo bastante no consultório. As minhas pacientes falam, nossa, Carol, quando eu tô nesse período pré-menstrual, eu sinto muito incômodo, né? Por exemplo, irritabilidade e ansiedade nesse período é muito comum, muito comum. Então, o consumo de alguns alimentos fontes de magnésio é muito legal, né? Por exemplo, o abacaxi é um alimento muito rico em magnésio que ajuda muito nesse período. Ele ajuda a tirar um pouco essa tensão, né? Daquela parte de desequilíbrio hormonal, ele ajuda um pouquinho. Outra queixa, que acho que é a maior que eu recebo, é aumento do apetite, principalmente voltado mais para os doces, né? Ai, Carol, quando eu tô nesse período eu tenho vontade de comer muito doce, né? Isso pode acontecer porque os níveis de magnésio no nosso organismo nesse período, eles podem estar mais baixos. Então, por isso que é legal a gente consumir fontes também de alimentos ricos em magnésio para dar uma ajuda. Inchaço também é muito comum, principalmente na região abdominal, né? Isso também acontece pelo aumento da aldosterona. Então, a gente consegue também, com a nutrição, melhorar, né? Melhorar esse sintoma que é tão frequente, né? Com alimentos fontes de vitamina B6, que eles são bem importantes, eles ajudam a controlar esses níveis de aldosterona. E alguns exemplos desses alimentos são a banana, por exemplo,
arroz integral, lentilha. Então, são alimentos que a gente pode trazer para nossa alimentação nesse período que vão ajudar a minimizar. Ah, vai melhorar 100%? Talvez não, mas ajudando a minimizar, a gente já se sente melhor, né? Mais confortável. Outra coisa também que eu gosto sempre de passar para as minhas pacientes, né? Para os meus pacientes em geral, quando você está com essa ansiedade, essa vontade, aumento muito grande no apetite, é muito legal a gente incluir alimentos fontes de fibras, né? Os alimentos integrais é muito legal, porque eles ajudam a dar mais saciedade. Então, você fica mais saciado por mais tempo, consequentemente, a fome diminui. Outra coisa também que eu gosto sempre de frisar é que nesse período é legal a gente evitar de consumir alimentos muito ricos em sódio, porque eles também ajudam na retenção, né? Incluir alguns chazinhos ali como hibisco, hortelã, cavalinha, também é legal porque eles têm efeito diurético e ajudam a eliminar e desinchar. É tudo natural, são todos alimentos muito simples que você encontra em qualquer lugar, né? E que podem nos ajudar aí a melhorar nesse período que é tão delicado, né? Que mulher passa todo mês. Então, se a gente puder melhorar, né? A gente fica um pouco mais tranquilo. Saúde, exatamente, exatamente. Outra coisa que também eu recebo bastante das pacientes, que também é um período delicado, é o período da menopausa, né? Esse período de tensão pré-menstrual a gente sofre, mas eu acredito que o período da menopausa ainda é mais delicado, né? Porque é nesse período que as mulheres já começam a ter uma perda mais acentuada de colágeno, os níveis de estrogênio já ficam mais baixos, né? Então, a mulher acaba sofrendo muito com isso. Então, nesse caso, eu gosto muito de indicar alimentos ricos em isoflavona, como um exemplo muito bom é a soja, né? Porque ela ajuda muito a minimizar esses efeitos da menopausa, né? É nesse período também que as mulheres, elas têm uma queda no metabolismo, é normal isso acontecer. Então, o risco delas ganharem mais peso é muito maior, né? Então, é legal a gente fazer algumas mudanças na nossa rotina. Por exemplo, substituir alguns alimentos por outros que têm menos teor de gordura, né? Por exemplo, quem gosta muito de leite, substituir um leite integral por um leite desnatado, por exemplo, que tem uma quantidade menor de gordura. Um queijo amarelo pelos queijos brancos, por exemplo, um cottage, uma ricota. Preferir as carnes mais magras. E também é muito legal a gente incluir, pelo menos uma vez por semana, um peixe rico em ômega 3. Por exemplo, uma sardinha, atum, um salmão, porque eles ajudam, o ômega 3 ele ajuda a diminuir os níveis de LDL, que é o que a gente chama do mau colesterol. Então, assim, esses cuidados é muito legal a gente ter nesse período para que a gente possa passar mais tranquila, né, da melhor maneira possível. E eu postei, né, no grupo sobre aquela água saborizada. Ah, sim. Com o sal, né? Que no caso, eu tive assim, muitas perguntas, né? Se o hipertenso poderia tomar, como que poderia fazer. Então, assim, foi uma dica, né? E até eu peço para você me ajudar, né, Carol, para ver assim, como que a gente pode fazer essa água, o que que a gente coloca ali, se o sal, que é o sal integral que a gente usou, né? Se ele vai trazer essa alteração na pressão, se o hipertenso pode usar. Isso foi uma pergunta, né, que surgiu, né? Que surgiu. E até eu digo assim para você, que você tem pergunta, mande pra gente, que eu até tô pensando que eu acho que eu vou fazer um próximo vídeo com a Carol, para ela fazer uma receita pra gente. Nossa, bem legal. A gente muito tem bom. a cozinha aqui, a gente poderia utilizar para estar trazendo uma dica assim, perfeito, para fazer uma receitinha, a gente bolar alguma coisa. Algo prático, né? Algo prático, né? Muito legal. Porque eu sei que assim, é individual, né? Cada mulher, ela tem alguma situação, ela tem algum problema que ela precisa organizar.
Então, por isso que a gente trouxe a Carol, ela trabalha aqui na clínica. Se você tiver dúvida, mande para nós. E a Carol vai responder. Nós vamos tentar fazer um vídeo. Isso, com as maiores dúvidas, né? Com as maiores dúvidas e também podemos utilizar para fazer assim, uma receita, alguma coisa que ajude no dia a dia da mulher, né, Carol? Nossa, achei fantástico, doutora. Eu acho que vai ser muito válido. Eu gosto muito de trabalhar com essa parte de receitinhas, coisas saudáveis e práticas. Se vocês quiserem deixar, a gente pode até colocar uma enquete, se vocês gostariam mais de um lanche, uma coisa salgada, uma coisa doce. Aí a gente consegue bolar algo bem legal para vocês. A gente, tem a cozinha. Temos a cozinha, a gente consegue fazer e passar para você uma situação mais prática daquilo que a gente está falando aqui hoje. Isso, exatamente. Fiquem à vontade para deixar as dúvidas. Todas as dúvidas a doutora me passa, depois a gente pode fazer um vídeo explicativo e já deixem a sugestão da receitinha, que daí a gente combina. Com relação à água, uma outra coisa que eu observo muito dos meus pacientes é que a maioria tem uma dificuldade muito grande de tomar água. E a gente sabe que a água ela é fundamental para todo o funcionamento do nosso corpo, né? Então, assim, a dica que a doutora deu de colocar um pouquinho de sal quem é hipertenso não precisa se preocupar, porque assim, é uma quantidade muito pequenininha. Né? Você vai tomar aquela quantidade, no restante do dia você toma a sua água normal, sem precisar adicionar o sal. E a dica da água saborizada é uma das que eu mais gosto. Eu indico muito isso para os meus pacientes. Se você não consegue tomar a água, né? Porque tem gente que não tem vontade, só toma água quando tem sede. Deixe ela mais atrativa, né? A água saborizada, ela fica muito mais atrativa. Coloca ali pedaços de frutas que você mais gosta, morango, abacaxi, porque daí já absorve, né, as vitaminas das frutas. Gengibre, perfeito. Nossa, é muito bom, porque daí a gente já absorve todas as vitaminas, minerais das frutas, consequentemente deixa ela muito mais saborosa e atrativa para que você vá tomando o dia inteiro, né? Todos os meus pacientes, assim, olha, 90% adoram fazer água saborizada e é um modo que eles conseguem incluir bem tranquilo na rotina. Porque quando você sente sede, você já está desidratado. Exatamente. Então você não pode sentir sede. Então por isso que a dica são os 2 litros para você. Isso. Mas foi fazer exercício, tem que repor, tem que aumentar a quantidade de água. Não são só os 2 litros, né? Isso. Então nós transpiramos, então você já está perdendo ali água, né? Então essa eu acho que é uma dica assim bem valiosa. Exatamente. Né? Essa questão de eu só tomo água quando eu sinto sede, é porque realmente o nosso corpo já está no limite, está pedindo, eu preciso de água. Então a gente tem que doutrinar, né, se doutrinar a incluir esse hábito na nossa vida. Eu sempre falo assim, deixe uma garrafinha já do lado, né, da sua mesa do trabalho ou próximo da onde você estiver, porque se você tiver que sair dali, pegar um copo, na maioria das vezes na correria não vai. E quando você já tem uma garrafinha ali do lado, fica muito mais fácil. Acabou uma, repõe, né? Acabou uma, repõe. E assim fica muito mais fácil e a gente não perde tempo, não sai da rotina. Às vezes eu não posso parar no meu trabalho, sair da onde eu tô, encher o copo. E estando com a garrafinha ali, não tem problema nenhum, é muito mais fácil. E fora que você vai estar vendo ela o tempo todo, né? Cada vez que você olha, opa, preciso tomar um golinho. Opa, preciso tomar mais um golinho. E assim realmente fica muito mais tranquilo, muito mais fácil de seguir. Então, não sei se você quer dar mais alguma dica. Então, acho que seria isso, meninas. Deixo aberto para vocês, caso vocês queiram né, fazer alguma pergunta, trazer também, às vezes, alguma sugestão de tema, né, doutora, que vocês tenham mais curiosidade. A gente pode programar, fazer mais um vídeo com as maiores dúvidas. Eu gostaria de saber mais sobre assunto tal, assunto tal. As receitas também, se vocês quiserem dar sugestões, fiquem à vontade. Dica, né? Pra gente ou poder dicas. Fazer alguma coisa mais específica para aquilo que surgiu de dúvida. Às vezes, alguma coisa específica que surgiu na sua vida, que você não sabe como lidar, a gente está aqui para ajudar, né? E o que a gente puder fazer, a gente
vai fazer. Comigo, podem contar comigo se vocês precisarem. Então, tá bom, Carol. Agradeço você por esse tempo, né, para o projeto, né? Muito obrigada, né? E eu espero realmente que você tenha sido edificada com isso que nós estamos tentando trazer para vocês, né? Então a Carol está aqui, ela está disponível para te ajudar. Exatamente. E manda as dúvidas que nós vamos tentar fazer o melhor para você. Vamos tentar fazer uma receitinha. Ah, essa da receita adorei. Essa da receita. Nossa, ficou muito boa. Acho que vocês vão gostar bastante. A gente faz algo daí bem simples, bem tranquilo, para ser bem prático. Acho que vai ser bem legal, doutora. Eu espero que você tenha sido edificada, que você tenha gostado desse nosso bate-papo, né, com a Carol. E que eu vou te esperar no próximo